Então, apesar do Miguel ter falado que tem um mestrado em design, graduação em gastronomia, eu queria dizer que eu sou essencialmente um cozinheiro e tenho muito orgulho disso. Uh, é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. Então, quando a gente fala de desconstrução na gastronomia, a gente tem uma certa ideia daquele chefe inventor, aquele chefe que transformava um prato tradicional, pegava os mesmos ingredientes e apresentava com texturas e sabores inusitados. Brincava um pouco com aquela questão de que o prato ele seria como se fosse um palco e que tudo aquilo que aconteceria nele seria para provocar um pouco os sentimentos das pessoas, um pouco das emoções. Então, esse tipo de gastronomia, embora ainda seja muito popular, é uma coisa que a gente tem que discutir um pouquinho. E essa gastronomia de desconstrução, ela casou com um período de firmamento da profissão de cozinheiro como uma carreira de valor. Porque até então, ser cozinheiro não era uma profissão de grande valia. Porque as pessoas trabalhavam em cozinha porque elas precisavam, era considerado um subemprego. Então, quando as pessoas viram que aquela posição poderia ser algo interessante, que poderia fazer diferença na vida das pessoas, é que houve uma necessidade de aprimoração no que dizia a respeito da educação. E, para vocês terem uma ideia, apenas em 1981, uma mulher conseguiu ingressar num curso de hotelaria aqui no Brasil, que foi a Benê. E ela veio a se tornar uma chefe muito respeitada. E até o termo chefe, essa nomenclatura, que acabou sendo elevada a um status que a gente conhece hoje, é o que a gente precisa desconstruir. Então, o que a gente precisa entender é o que seria a gastronomia. A gente não pode resumir ela apenas num prato, numa experiência ou na figura de uma pessoa. Que essa pessoa, na verdade, ainda é um personagem. Então, por causa disso, eu trouxe um exemplo que não aconteceu há pouco tempo, foi há bastante tempo. O desenvolvimento do Japão como um Estado-nação, o Japão teve que fazer uma reestruturação da sua alimentação por causa do período das guerras e de como eles deveriam aproveitar melhor os insumos e de como a população poderia se beneficiar disso. Porque a priori deles era a seguinte: uma população sadia significava um exército forte. Então, se as pessoas tinham força para viver, elas poderiam ter forças para lutar. Então, esse foi o grande motivo por trás dessa implementação do sistema alimentar japonês, que eles valorizavam os insumos regionais, associavam as preferências alimentares dos soldados e transformaram isso num sistema de planejamento, um sistema político alimentar, que logo depois foi implementado em escolas, hospitais e fábricas. Então, no início, isso não era um ato romântico japonês. Não, a gente não é tão cor-de-rosa assim. No início, eles queriam um exército, eles queriam ter pessoas fortes para poder lutar, se eles precisassem. Que é aquela vem da priori do Bonaparte, em que o exército ele marcha através do estômago. Então, se as pessoas têm força para ver, elas poderiam lutar. E aí a gente começa a se questionar: como é que a gente está se alimentando hoje? Como é que a gente está se alimentando? Quais são as consequências das nossas escolhas hoje? E o que a gente pode fazer para alterar isso? Porque hoje em dia a gente está meio estressado, meio corrido com as correrias do trabalho, a gente está distraído com fast food, a gente está muito preocupado com amanhã sem a gente focar no hoje. Isso acaba causando um negócio que foi discutido hoje com a doutora Beatriz. Então, a naturalização das doenças, que a gente está preso num ciclo que vai do trabalho, alimentação, farmácia. E a gente fica nesse círculo vicioso e a gente não para pensar o que a gente está fazendo de errado e como é que a gente pode projetar sistemas que alavanquem mudanças. Talvez isso seja o mais importante hoje. Então, para isso, a gente vai estudar as 3 dimensões no que diz respeito à gastronomia e como é que a gente pode fazer a nossa parte para melhorar essa história.
Porque, ao contrário do que a gente possa pensar, não é só a respeito da cozinha que a gente deve falar. Sim, a cozinha, eu apresento ela para vocês e apresentar as verdades, digamos assim. Então, imagine a seguinte situação, talvez você já deve ter passado por isso. Dia das Mães, uma cantina de massas italianas, lotação de 200 pessoas. Tá? Então, vocês podem imaginar aquele salão lotado de pessoas, as famílias almoçando, e os garçons naquela coreografia de leva e traz os alimentos, tudo correndo muito, muito suave. Aquela coisa bem bonita, bem romântica. E aí a gente entra na cozinha. Se alguém nunca entrou na cozinha num horário de rush, as pessoas talvez ficariam impressionadas com o caos. Tu veria panelões bufando, cozinheiros correndo para lá e para cá, os garçons entrando na cozinha e gritando com os cozinheiros, o chefe batendo boca com o garçom que entrou invadindo o território dele. Então, esse tipo de ambiente, ele é muito cru, ele é muito duro, ele exige o máximo das pessoas, porque os turnos de trabalho eles são horríveis, 12, 14, 16, 18 horas. Então, isso agride psicologicamente e fisicamente os cozinheiros. A gente se corta, a gente se queima, mas isso, para quem opta por viver pela gastronomia, isso vira uma medalha. As pessoas exibem com muito orgulho. Olha só essa queimadura que fiz aqui no braço. Isso aqui de massa, isso aqui foi forno. Então, esse tipo de coisa é muito legal. E a premissa é que se um restaurante tem uma gastronomia legal, seria por causa do chefe de cozinha. Mas isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade porque por trás do chefe de cozinha, a gente tem uma grande equipe. E o resultado desse trabalho ele sempre vai ser proporcional ao espírito que essa equipe carrega. Então, se eles não veem no líder algo que mereça ser empregado o esforço, a gastronomia não vai ser tão forte assim. E a gente pensa assim, o pessoal todo bonito e arrumado, então parece uma profissão bacana, glamurosa. E aí a gente começa a falar do glamour, né? Que tem a figura do chefe de cozinha todo arrumadinho. E esse aqui é a cara do glamour. Essa é a cara do glamour. Na verdade, é quase uma expressão de dor. Mas é que, na verdade, a gente faz isso porque a gente gosta. Então, não existe o glamour. Mas o glamour, ele aparece por causa do quê? Ele aparece por umas coisas chamadas alta gastronomia, que talvez vocês já ouviram falar, mas é que ela se baseia quase que numa fantasia, numa coisa meio utópica de cozinheiros. Aí eu conto um segredo para vocês, que a alta gastronomia ela é uma grande miragem, certo? Ela é financeiramente arriscada, ela é muito difícil de ser executada, então ela é praticamente inviável. Poucos conseguem fazer com que ela seja de sucesso e que ainda consiga ser rentável a longo prazo. Então, isso é movido muito também pela figura. Na verdade, é um personagem. O personagem estereotipado do chefe de cozinha. É esse cara que a gente tem que desconstruir. É um cara que faz a gastronomia do ego, da publicidade, em que todos os pratos, na verdade, são superficiais e eles não têm uma história para contar. Eles não trazem as pessoas, eles não conectam território, a saúde e a cultura das pessoas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que entendam o que é essa gastronomia e que consigam inspirar quem está entrando no mercado e fazer eles trabalharem em equipe, em favor de um objetivo principal. E aí agora eu começo a repassar um pouco dessa responsabilidade também para vocês, porque a gente não está aqui de graça, né? Eu não vou repassar a responsabilidade só para os cozinheiros. Então, falar um pouco do poder que vocês têm como clientes, e é um poder que a gente chama de legitimação. Quando vocês forem para qualquer tipo de estabelecimento em que tu tenha que dar o teu dinheiro, o teu suadinho dinheiro em troca de um alimento, isso é um contrato de parceria, isso é um contrato de apoio. Então, digamos que tu vai lá no fast food e diga, olha fast food, me vê um lanche e aqui está o dinheiro, porque eu apoio a tua cadeira produtiva e eu gosto do teu método de lidar com os funcionários e eu acho isso muito bonito, então aqui está o meu dinheiro para ti. Certo? É isso que significa quando tu faz uma escolha dessas. Talvez a gente não pense nisso
por causa da correria do dia a dia, que a gente está muito distraído ou não tem tempo para parar. Mas a gente precisa enxergar o que isso está simbolizando, que é o poder da escolha. E aí, mais um exemplo. A gôndola de frutas importadas nos supermercados. Que a gente tem peras e maçãs da Argentina, caju do Rio Grande do Norte, que mais? Pitaia da Colômbia. Tudo isso tem uma pegada de carbono muito alta. A gente não vê isso, mas está embutido. Kobe beef do Japão. Do Japão. Aí tu pensa, o teu escalope de Kobe beef andou 17.405 km para chegar no teu prato. Sendo que a gente conseguiria ter uma carne similar de altíssima qualidade aqui do nosso próprio território. Por que a gente faz essas escolhas, então? Por que tu compra isso? E é por isso que a gente está aqui hoje, que a informação é como se fosse uma radiação do bem, ela contamina. Então ela é a causa das nossas escolhas. É por isso que a gente tem que saber o que está consumindo e espalhar. E é por isso que eu considero o momento de hoje como muito propício para a ampliação de uma gastronomia de resistência, que a Nazaré falou hoje cedo. Então, a resistência, ela passa pela educação, que ela tem que trazer um pouco da ciência, da teoria para dentro da cozinha, trazer a criatividade em busca de uma gastronomia inovadora. A gastronomia que traga a prática, que traga um pouco do conhecimento técnico-científico, mas que pense nessa conexão do território, da saúde e das pessoas. E aqui, em último lugar, a gente tem que considerar a nossa terra. Vocês já foram à feira? Sabem quantas vezes ela se realiza por semana? Sabia que mesmo nas feiras existem produtos com altíssima pegada de carbono? Nem todos são daqui. E óbvio que alguns dos produtores não vão dizer. Então a gente tem que questionar. Pergunte para os produtores. De onde vem teu produto? Como é que tu cultiva ele? Quando um produtor de base agroecológica recebe uma pergunta dessas, tu vê um sorriso no olho dele. Porque essa maneira que eles escolheram de lidar com o alimento de maneira harmoniosa com a natureza é muito gratificante. Eles sabem que existem maneiras mais fáceis de fazer a produção, mas eles optam por não. Porque eles têm um objetivo principal na vida, que é a harmonia do meio ambiente e, mesmo assim, ter uma fonte de sobrevivência. Então, a gente tem que conhecer os nossos produtos, conhecer a sazonalidade, fazer esse questionamento dos agricultores em prol da nossa cultura. E aqui, mais outra tarefa para vocês, e essa aqui vocês não têm como escapar. Analise um extrato do cartão de crédito de vocês. Todas as escolhas alimentares, todas não, mas boa parte delas vão estar lá. Isso não tem como fugir. Os hotéis, bares, restaurantes, tudo que vocês optaram por apoiar, estará lá. Então, quando vocês forem para um estabelecimento, tentem entender o que esse estabelecimento está protegendo, o que esse estabelecimento está favorecendo. E na medida que tu dá o teu dinheiro, tu está apoiando. Então, é um contrato de parceria. Em favor de uma cultura que seja totalmente nossa, totalmente sustentável. E aí a gente relembra do caso do Japão. Que eles fizeram isso, que não era uma atitude romântica, mas que, com o passar do tempo, isso tornou a gastronomia japonesa como uma potência cultural. É um modo de ver a gastronomia. Ela não é mais uma ferramenta de sobrevivência. E aqui, a gente começa a se questionar sobre o que seria, então, a gastronomia brasileira. Qual é a identidade da gastronomia brasileira? Muito se diz que a gente tem que construir uma identidade, sendo que, na verdade, a gente não sabe nem o que coloca no próprio prato. Então, a gente tem que primeiro entender qual é a nossa cultura local, qual é os valores que a gente está colocando na nossa própria casa, para depois falar de uma gastronomia regional e depois de uma identidade brasileira. Aí um conselho, na verdade um conselho é um pedido para os meus colegas de trabalho e profissão, se vocês estão sendo chefes ou cozinheiros. Porque muita gente se diz chefe, mas não é cozinheiro, na essência. Para
para os educadores, se vocês estão ensinando a viver a gastronomia, que é muito diferente de ensinar técnicas gastronômicas. E aí, para vocês, para nós, clientes, se as nossas escolhas estão sendo de acordo com aquilo que a gente deveria fazer. O que tu precisa te alimentar para passar o dia? Não é muito. Aliás, é muito pouco. Então, ampliando um pouco mais a questão da resistência, eu digo que a resistência já começou e ela precisa da participação de todos nós. Obrigado.